Chegamos em mais um domingo, o primeiro domingo do mês de novembro, dia 3, 7h57 da manhã, tempo totalmente nublado, chuvoso, com pássaros, maritacas e bem-te-vis, preparando os ninhos para um dia que promete ter tempestades com raios e trovões. Eu tô quase na página 200 do livro aqui, né, de The Neuroscience of Psychotherapy, Building and Rebuilding the Human Brain, by Luis Cozzolino, a neurociência da psicoterapia, construindo e reconstruindo o cérebro humano, por Luis Cozzolino. Quase na página 200. O livro tem 300 e tantas páginas. Muita informação interessante nesse livro, cara. Um livro meu que eu ainda não tinha lido. Eu fico pensando, esse cara aí, o Luiz Cozzolino, ele é professor universitário, tá? E também trabalha como terapista, como terapeuta. E ele sabe da importância da neurociência, do método científico da neurociência, para tentar trazer resoluções na área da psicoterapia, né, da terapia. E assim, cara, a inteligência desse cara é admirável, é louvável, tá? Eu fico imaginando se aqui no Brasil realmente teria algum cara, algum escritor com esse cunhão dele aí, tá? De fazer um trabalho desse aí que ele fez. É que assim, né? Como na minha cidade aqui não existe livraria, né? Porque aqui o povo está preocupado com festa de peão de rodeio, futebol na televisão, novela e beber cachaça no boteco, tá? Aqui não tem livraria, né? Se eu morasse, por exemplo, coisa que eu não quero, tá? Mas se eu morasse numa capital onde eu tivesse livrarias, aqui mesmo, em São José do Rio Preto, eu acho que eu não encontraria um livro nessa área de neurociência e psicoterapia tão profundo como esse livro que eu tenho, que eu estou lendo. Por quê? Porque é o que eu já disse. Os autores, os intelectuais, os professores universitários, os escritores gringos, tanto norte-americanos, canadenses, estadunidenses, europeus, japoneses e até chineses, são bem melhores do que os nossos aqui, tá? Eu não sei que tipo de livro os escritores brasileiros estão escrevendo agora, mas deve ter muita besteira, né? Enfim, muita besteira que muita gente acha bonito, gosta de ler. Eu, as duas áreas do conhecimento científico, humano, que eu acho mais fascinantes são a cosmologia, né? O estudo do universo, e o estudo do cérebro, a neurociência. Que na verdade o cérebro é um universo também, né? O jeito que as conexões neurais
se assemelham com galáxias, né? Cada neurônio sendo uma estrela, eles se interconectam e viram uma rede neural, né? Que por impulsos elétricos se comunicam. O cérebro tem bilhões e bilhões de neurônios. Aí você fala, mas como que tem bilhões e bilhões de neurônios aqui, cara? Porque os neurônios são células microscópicas, cara. Tá? Já as estrelas, as galáxias são, vamos colocar aí, células enormes, gigantes, né? E nós somos aqui um aglomerado. E entendeu como essa coisa de tamanho, que se você parar para refletir um pouco, esse negócio de tamanho, dimensões, é percebível na é percebível do jeito, como é que eu posso colocar isso? É percebível, por exemplo, eu sou um ser humano, então eu tenho a anatomia dos meus olhos. Aí eu percebo, por exemplo, a, estudando neurociência, cérebro humano e universo, que eu tô no meio dessa coisa. Eu tenho um cérebro, mas eu tenho um corpo, eu tenho um tamanho, eu vivo num país. Você começa a pensar em dimensões, né? Eu vivo num país, eu tô aqui no meu quarto, eu, eu, eu tô no universo que é gigante e ao mesmo tempo, cara, não existe tamanho, não existe dimensão. Ou existem várias que acabam se anulando, né? Então, é como uma vez eu ouvi o Michio Kaku, né? O Michio Kaku de vez em quando parece que ele dá umas viajadas também. O Michio Kaku, ele abre a possibilidade, por exemplo, de agora aqui no meu quarto, tá imperceptível aos meus olhos, a minha percepção tá imperceptível porque eu sou limitado à minha dimensão, à minha percepção sensorial, tá? E a minha anatomia de perceber as coisas invisíveis que estão acontecendo aqui nesse quarto. E quando eu digo invisíveis, não tem nada a ver com espírito, fantasmagórica, não, que pode ser também, pode ter algo semelhante, ninguém prova, cara. Sei lá, tem médio aí que diz que vê, né? Eu nunca vi espírito, só vi um disco voador. Mas o Michio Kaku estava se referindo, por exemplo, a universos paralelos. Podem haver universos paralelos aqui dentro do meu quarto. Um universo paralelo, por exemplo, onde bem atrás de mim ali tem um Tiranossauro Rex. Um universo paralelo que dentro da minha caneca de café tem, sei lá, subpartículas subatômicas bem bem menores e bem mais macro, né? Bem mais macro do que um taquion fazendo acontecer algo nesse café que é ingerido por mim, que vai influenciar, sei lá, um pensamento que eu vou ter daqui 2 anos. Um exemplo, estou dando um exemplo aleatório do que pode ser a loucura dessa coisa de dimensão, percepção. Entendeu, cara? Então, velho, eu retorno ao ponto culminante da conversa. Ninguém sabe bosta nenhuma. Quando você assiste o Neil deGrasse Tyson, deGrasse Tyson, explicando sobre o cosmos, ele está explicando sobre tudo o que ele estudou na universidade, tá? Sobre os dados que foram adquiridos, né, ao longo de anos com telescópio, microscópio, com dados, né,
de medição de luz, ah, com a da física, do que se sabe, de gravidade, de buraco negro. Só que a gente fala de um jeito, ou ele fala de um jeito, como que se aquilo fosse a verdade absoluta, né? Como que se aquele conhecimento ali fosse perfeito, como que se nunca fosse mudar, né? Por exemplo, a gente pode saber de tudo da gravitação universal de Newton e também, mais rebuscado ainda, da gravidade explicada pelo Einstein. Mas daqui 100, 200 anos, a gente vai poder ter uma concepção de gravidade, que é o que a teoria das cordas está tentando fazer, né, que é unir a gravidade com a mecânica quântica, uma concepção de gravidade que a gente não conseguia perceber, cara. E aí o Newton fica sendo mais uma página de jornal, que foi importante, né? Você leu o jornal na época, fez sentido. Aí o Einstein veio, fez sentido na época. Aí, né, veio outro daqui 100, 200 anos, ó, com mais meios de observação. Agora você imagina se a inteligência artificial resolver mesmo, ó, 88, 88. Se a inteligência artificial resolver mesmo estudar essas coisas. E se a inteligência artificial resolver ter acesso aos computadores quânticos, ao banco de dados de computadores quânticos, será que a ciência pode evoluir com isso, cara? Desde o conhecimento de uma célula que nem um neurônio que está no cérebro até, sei lá, a gente saber o que tem no interior do buraco negro, como saber o que de invisível acontece aqui no meu quarto, de universos paralelos, como saber mesmo se tem alguma coisa que a gente não percebeu ainda sobre gravidade, sobre, sei lá, a, sobre uma força da natureza, né? Talvez a quinta, a sexta, a sétima força. Entendeu como é que é? A verdade é o que eu falo. Eu vou repetir o que eu falo. Tomara que o YouTube entenda isso como uma confissão sincera de impotência e ao mesmo tempo de autoconhecimento e ao mesmo tempo de burrice sábia. Eu considero a verdade do ver, do tocar, do cheirar, do provar, a verdade do ouvir, a verdade do perceber. A verdade é uma puta, mas é uma puta vestida de freira, tá? É uma puta vestida de freira, cara. Que tá todo mundo olhando assim e fala: caramba, olha que freira gostosa. Mas é uma freira, mas é uma puta, mas é uma freira, mas é uma puta, mas é uma freira, mas é uma puta, mas é uma freira, mas é uma puta vestida de freira, tá? E o café esfria, né? Ah, não, mas através do pensamento racional. Através do pensamento racional filosófico, podemos ou não provar a existência de Deus. Através de argumentos filosóficos racionais de São Tomás de Aquino, podemos concluir que Deus existe. Não, pelo contrário, através de raciocínios filosóficos, podemos chegar à conclusão usando argumentações de Nietzsche, Bertrand Russell e Jean-Paul Sartre, que Deus não existe. Não, entendeu a punheta que a gente toca? Vocês estão tocando punheta e siririca todo dia? A gente toca punheta, cara. O Michio Kaku toca punheta, o Neil deGrasse Tyson é punheteiro,
O Einstein era punheteiro, o Isaac Newton. Mas tem uns caras que tocam punheta melhor que os outros. Eu tô tocando punheta também, só não tô conseguindo gozar porque o pau tá mole. Tchau.